de um ativo intangível, mas ninguém diminui o valor das marcas de sua marca. O que tem acontecido, e a MicroStrategy é um excelente exemplo, é que o Bitcoin que a MicroStrategy possui foi registrado como um ativo intangível. E quando o preço caiu, houve prejuízos nesse valor. Right. Portanto, isso significa que se o preço do Bitcoin voltar a subir, as regras contábeis tornarão extremamente difícil reavaliar esse ativo mais alto. É para isso que serve a contabilização do valor justo, certo? Você não faz isso com ativos intangíveis. Outro exemplo de ativo intangível, e é provavelmente o maior exemplo em um balanço, e isso é algo chamado goodwill. Então, o que é boa vontade? No caso, por exemplo, de uma fusão entre duas empresas, o ágio é o preço ou o valor superior ao valor contábil líquido tangível da empresa que você está comprando. Então, se você comprar a empresa, se você adquirir uma empresa por $1 bilhão e seu patrimônio líquido for, digamos, $1/4 bilhão, certo? O valor é atribuído ao ativo total, menos o passivo total, mais o ágio, certo? Desculpe, ativo total que inclui ágio. Ok. E quando você combina esses dois balanços pós-fusão, esse ágio está agora no balanço da entidade sobrevivente. É, essencialmente, e quero tentar dizer isso de uma forma sensível, é o preço que algum idiota pagou a mais por um ativo. Não. Mas não existe uma maneira real de valorizá-lo. Bem, veja bem, se o preço de uma ação for 100, certo? Sim. Então digamos que haja 10 milhões de ações em circulação, certo? Sim. Tem um valor de mercado de bilhões de dólares. E então um pretendente faz uma oferta para comprá-la por $200 por ação. Right. E então o que acaba acontecendo é que o ágio é a diferença entre o preço pago, o valor contábil tangível líquido, certo? O valor contábil tangível líquido é o ativo total, menos o passivo total, menos o ágio. Eu vejo. Certo? Ok. Portanto, o goodwill é uma grande parte do balanço, certo? Eu sempre digo, você sabe, na hora que você paga alguém para dissolver, você sabe, o valor de martelo, o valor de liquidação de uma empresa é sempre menor que seu valor de mercado. Quando digo valor do martelo, é importante entender. Certo. Se resolvêssemos hoje, vendêssemos todos os seus ativos, pagássemos todos os seus passivos. Certo. Certo. Sam. Portanto, os ativos intangíveis não faziam sentido para os ativos digitais ou criptomoedas nesse caso. Porque se o mercado estiver subindo ou descendo e a MicroStrategy estiver nos livros, parece que está menos valorizado. Então, eles não foram capazes de ajustá-lo conforme o mercado se ajusta. Eles podem ajustá-lo para baixo, mas isso faz com que a Tesla tenha feito algo no ano passado. Sim. E esse é outro exemplo. Certo. Tesla comprou $1,5 bilhão em Bitcoin. Todo mundo se lembra disso. Certo. Eles também venderam 272 milhões em março do mesmo ano. E isso ocorreu no mesmo período do relatório. Ok, é o mesmo trimestre, certo? Agora eles venderam 272 milhões com lucro. Eu vejo. Mas nos livros...
não. Houve um ganho na venda dos 272 milhões que eles conseguiram por aquela parcela do Bitcoin, certo? Porque o Bitcoin subiu nesse período. Correto. Agora eles usaram isso como base para ajustar o valor para cima, mas não conseguiram colocar o valor total no balanço. Porque não é possível novamente, é extremamente difícil reavaliar um ativo intangível. Mas quando você vende uma parte do mesmo ativo, existem truques que você pode usar. Mas isso você sabe, poderia acontecer de uma vez na vida. Nunca se sabe, porque eles compraram barato. Subiu, venderam alguns, né? Yeah. Eles reservaram o jogo e jogaram um joguinho que lhes permitiu a margem de manobra para reavaliar esse ativo em seus livros. Mas isso não acontece o tempo todo. Certo. Foi uma coisa estranha durante o mercado em alta, que você sabe, elevou o preço do Bitcoin no mesmo período suficiente para que eles vendessem uma parte dele. Certo? Então, mas no caso da MicroStrategy, a MicroStrategy é uma entidade tradicional que detém 90% de seus ativos em Bitcoin. Okay. Bitcoin é um ativo baseado em livro razão aberto. Se você pode ver isso no blockchain, certo? Yeah. E depois, para tornar as coisas mais complexas, a entidade tradicional que detém um ativo baseado em livro razão aberto está envolta num quadro de divulgação periódica. Certo. Todo trimestre. Correto. Trimestralmente, eles fazem suas divulgações, onde na blockchain do Bitcoin é em tempo real. É em tempo real, certo? É tempo real. Portanto, no caso da MicroStrategy, a diferença entre reservar Bitcoin e a maioria dos outros ativos digitais líquidos, Ethereum, Cardano e até mesmo Ripple, é a maioria dos que são imediatamente conversíveis em dinheiro. Right. Não há nada intangível no Bitcoin. A verdade está aqui na Suíça, ele é tratado como um ativo circulante, assim como um título negociável, certo? Right. Você pode convertê-lo imediatamente em dinheiro. Faz parte do seu ativo circulante, certo? Bilhetes do Tesouro, obrigações do Tesouro são imediatamente convertíveis em dinheiro. Outros títulos e instrumentos de curto prazo são imediatamente convertíveis em dinheiro. O dinheiro em si é um ativo circulante, certo? O Bitcoin, de acordo com as novas regras propostas, permite que você faça uma contabilidade de mercado justa, o que significa que você pode renegociar mais alto se ele subir. E isso permitirá que uma empresa como a MicroStrategy divulgue com mais precisão o valor subjacente de todos os seus ativos no seu balanço, certo? Yeah. E eles vão descrever a política contábil e o pronunciamento contábil, a regra contábil que eles usam para aplicar aquela metodologia contábil de valor justo, certo? Eles divulgarão tudo isso em seus 10Ks. Right. Isso não é basicamente apenas para o resto de nós, apenas leigos comuns. Isso não significa apenas qualquer que seja o preço atual no mercado ou o que quer que alguém esteja disposto a pagar por isso. Bem, o preço de mercado é o que alguém está disposto a pagar por isso. Ok, então é isso, quero dizer. Há uma razão pela qual eles chamam isso de valor justo? Tipo, por que não é apenas o preço de mercado? A contabilidade do valor justo é uma afirmação da administração que avalia um ativo. Ok. Ok, agora, como eles fazem essa afirmação? Bem, eles tomam uma decisão. Como eles determinam isso? Eles olham para o preço de mercado e para uma variedade de centros de mercado, certo? Locais onde comercializa, certo? Eles podem consultar a Coinbase, podem consultar várias outras bolsas e determinar o valor. Mas tenha em mente que o Bitcoin é um ativo altamente líquido. Yeah. Ele treina bilhões e bilhões de dólares em Bitcoin em volume todos os dias.
E se eu quisesse vender 500 milhões ou 1 bilhão de dólares, poderia fazê-lo em um período de tempo relativamente curto, seja por vendas diretas no mercado ou por transações no mercado de balcão, certo? Entendi.